Paz e bem. Hoje nós somos convidados para fazer uma reflexão da nossa situação, como estamos vivendo a pandemia em nossas casas, como estamos sobressaindo a esse desafio que foi colocado para nós durante esse período que estamos vivendo, com o isolamento, com as casas todas fechadas, as reuniões suspensas, os nossos espaços celebrativos fechados, as nossas crianças sem escola, sem aula. Como que nós estamos sobrevivendo a esse desafio colocado como cristão e cristã? E nesse período, a gente se volta o nosso olhar, para dentro da nossa casa, o nosso espaço, que se tornou um espaço de acolhimento, de fraternidade, de reuniões, espaço para as orações, espaço para o trabalho, para a multiplicação dos pães, para a partilha. A casa se tornou o espaço principal da nossa vida, o nosso cantinho, o nosso refúgio. E aí a gente volta nosso olhar para a tradição cristã. Nós voltamos nosso olhar para a palavra. E aqui a gente vai encontrar quanto a casa é valorizada dentro da tradição cristã, dentro da nossa Bíblia. A casa é muito valorizada na Bíblia, de modo especial quando se projeta uma sociedade justa e fraterna. A própria organização da sociedade israelita, desde o início, a casa é o espaço por excelência de vida e de aprendizado de fé. Que deveria ser a primeira opção, de um espaço catequético, litúrgico, a verdadeira igreja doméstica. Nesse contexto, estamos vivenciando a seguinte pergunta: como estamos vivenciando a ação catequética e valorizada a consonância litúrgica e pedagógica de Jesus no âmbito familiar, na casa? E aí a gente vai fazer aqui um breve relato como está acontecendo a catequese. Para entender essa ação catequética evangelizadora e litúrgica e os acontecimentos a partir da pedagogia de Jesus Cristo no âmbito familiar, nós vamos fazer uma breve memória da história da salvação e da revelação de Deus. No livro da criação, que é o livro de Gênesis, a gente nos primeiros capítulos, a gente vai deparar com a criação. O primeiro dia Deus cria o céu e a terra, o segundo dia Ele cria o firmamento e as águas, terceiro dia faz brotar as vegetações, no quarto dia Ele cria o luzeiro, o firmamento do céu, no quinto dia águas e os seres vivos e os pássaros voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. No sexto dia, ele produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros, animais selvagens, e dá a eles o direito de multiplicar. Deus disse: faça ser o humano a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. No sexto dia. No sétimo dia, estava tudo concluído. E aí, Deus descansa. Aqui está presente todo o método, uma pedagogia de fazer acontecer a revelação. Aqui Deus já dá para nós um planejamento. Então a nossa casa, o espaço celebrativo da nossa casa também passa por esses ritos.
ela passa por esses acontecimentos. Quando a gente vai celebrar a vida na nossa casa, uma festa, um momento de recreação, a gente se torna a nossa casa um espaço social. E aí a gente faz um planejamento. Então a nossa casa, como um espaço celebrativo e catequético, ela também precisa chamar atenção em relação ao espaço. E aí a gente traz essa relação do espaço com o nosso espaço igreja, que nesse momento a nossa casa se torna a igreja doméstica. É o espaço onde que vai acontecer a primeira catequese. Quem de nós que não aprendemos ainda, quando criança, as primeiras orações? Com quem que a gente aprendeu? Olha a valorização do idoso. Olha a valorização dos nossos pais. As primeiras orações, para as pessoas que estão na nossa idade, hoje, dentro da melhor idade, né? Nós aprendemos com os nossos pais. E muitos de nossos pais não sabiam nem ler. As nossas mães eram privadas de ter a dignidade de aprender a ler. E, portanto, ela passou para a gente as primeiras orações. E quando chegou a época de a gente ir para a catequese, nós já levávamos alguma coisa, nós levávamos alguma bagagem. Porque a casa doméstica já nos ensinava, já nos colocava a par desses acontecimentos. A catequese, ela parte de fatos históricos, contados pelos nossos pais, visando conservar a fé no Deus da vida e do Deus da liberdade. Nós vamos encontrar a catequese no livro de Deuteronômio, no capítulo 26, de 1 a 5, que ele vai mostrar para nós todo esse fato histórico narrado às famílias do Primeiro Testamento, o momento catequético. No Primeiro Testamento, a casa era o ambiente propício para contar e ouvir as histórias da caminhada do povo de Deus. São as histórias que vão sendo passadas de geração em geração, de pouco a pouco. Vão se transformando em exemplos importantes para a nossa vida. Então aqui vem essa pedagogia do aprender por ouvir. Era isso que Jesus fazia com os seus discípulos. A partir do ouvir a palavra, a partir do silenciar e deixar cair no coração, é que eles começavam a agir. Então a gente vê qual era a pedagogia, era o treinamento. Primeiro vamos aprender, vamos silenciar e ouvir para colocar a serviço do outro. E hoje, como acontecem as nossas catequeses? Pensa um pouquinho. O que os nossos filhos estão levando da nossa casa para a comunidade eclesial, que é a comunidade da igreja, a comunidade onde se reúne para falar da palavra de Deus? O que os nossos filhos estão levando? O que os nossos netos estão levando? O que nós deixamos de fazer? A casa permanece como um espaço privilegiado para a catequese. É para a prática do amor e da solidariedade. Temos vários exemplos na palavra de Deus que vai mostrar para nós como era feita a catequese no Primeiro Testamento. Temos exemplo dos profetas Eli, Eliseu, que realizavam as ações nas casas das famílias pobres, defendendo a vida, curando, alimentando. Nós vamos encontrar em 1 Reis, no capítulo 17, em 2 Reis, no capítulo 4, toda essa metodologia, toda essa pedagogia do amor, da dedicação. Tem uma escritora que é muito famosa, que atua muito na área da catequese, a Teresinha da Cruz, que no seu livro, Este Mundo de Deus, Educar para a Espiritualidade do Cotidiano, ela traz bem claro no seu livro
A Bíblia quer nos dizer que a salvação passa pelas casas das famílias, pelo sentimento humano, pelos desejos humanos do amor, do respeito, da segurança, da justiça. A nossa casa tem que estar atenta à palavra. A nossa casa tem que celebrar o cotidiano da vida. Ao celebrar a vida, quando a gente celebra o batismo dos nossos filhos, nós somos convidados a celebrar a vida. E se a gente celebra a vida, a gente está fazendo uma ação litúrgica. Está acontecendo uma ação litúrgica. Quando nós preparamos uma mesa para tomar uma refeição, para servir um lanche, nós estamos preparando uma ação litúrgica. Uma ação litúrgica doméstica. Por que uma ação litúrgica doméstica? Porque tem todo um rito. É esse rito que dá vida à liturgia. O rito de acolher, o rito de servir, o rito de preparar. Então, esse rito é que vai fortalecendo essa liturgia doméstica. E essa liturgia doméstica, ela acontece com nossas crianças. A nossa catequese começa aí. É colocar os nossos filhos a serviço da liturgia doméstica. O que é a liturgia doméstica? Vamos preparar a mesa? É hora da gente mostrar para a criança, coloca na mesa. O que a gente está fazendo? Educando aquela criança para o rito. E aí, quando ela chega na fase de ir para a catequese, ela já começou a ser educada. E não só para a catequese, quando ela começa a despontar dentro da sociedade. Por quê? Porque ela, desde o berço, desde o ventre materno, ela já está adquirindo com a convivência familiar a experiência desse rito, dessa liturgia doméstica que vai acontecendo na nossa vida. A casa, ela é um espaço privilegiado. E quando a gente diz a casa, a gente não está especificando a moldura dessa casa. A gente não está especificando o que ela tem. Se ela é uma casa de um cômodo, se ela é uma casa edificada debaixo de uma lona, de uma ponte, ou se ela é uma casa edificada debaixo também de uma árvore. Então a gente traz a casa, o ser humano como essa casa. Essa casa principal é o ser humano. E aí o que acontece com a gente? A gente parte para a experiência do Segundo Testamento. E no Segundo Testamento a gente vai encontrar ali presente a melhor pedagogia, que é a experiência e o testemunho de Jesus Cristo, como pedagogo, como o místico, o mistagogo, como o que vai alicerçar toda a nossa caminhada. Ali revela a ação da construção do reino de Deus. E Jesus, como um bom judeu, como um bom praticante da palavra, ele traz essa palavra, né, como alimento. E ele diz bem claro para nós em Mateus 4:4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois ele afirma com a ação do alimento. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se meu desejo é anunciar a palavra de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, aquele que me envia. A missão de Jesus identifica-se com o anúncio da palavra, cujo efeito é a vida em abundância. Então, Jesus o quê? Ele tinha por opção de vida divina, né? A vida, não importasse se era fariseu, não importasse se era essênico, não importasse que era romanos, o importante para ele é a vida e a vida em abundância. Então, nossas crianças, nós adultos também precisamos ser iniciados nessa pedagogia de Jesus Cristo, que é servir o reino de Deus.
E logo depois a gente vai encontrar toda essa moldura da casa através das leituras, né? Nós vamos encontrar o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, que foi anunciado numa casa. Os 30 anos que Jesus viveu, ele viveu aonde? Na casa, no espaço casa, com a família. A casa foi o lugar fundamental na missão de Jesus Cristo. Por que foi o lugar fundamental da missão de Jesus Cristo? Porque ele começa na casa de Pedro. O seu primeiro sinal foi a cura da sogra de Pedro. Nós vamos encontrar em Marcos. E aí as curas que ele os sinais que ele foi mostrando para catequizar os seus discípulos e apaixonar os seus discípulos para a construção do reino de Deus, foi a partir da casa. Os encontros, as celebrações, a última ceia foi celebrada na casa. O encontro com a família de Emaús foi na casa. Foi onde que deram a conhecer. Depois da ressurreição, Jesus dá a conhecer aos discípulos de Emaús, que é na casa, na casa. E outro método que Jesus usava, que é importante para nós, e nossos pais usaram muito conosco, e hoje está perdendo o valor, porque o espaço, o tempo, né, também faz parte, o tempo faz parte do espaço, está muito condensado, tem muita coisa para a gente resolver, e aí a gente perde esse essencial, que é contar as histórias. Era que Jesus fazia, a partir da sua experiência de vida, a partir do seu caminhar com os discípulos, ele começou a contar as parábolas, que são histórias que ele viveu. Ele fazia esse retrato, né? E aí, nos evangelhos, os relatos das 18 parábolas sobre a vida doméstica. A primeira evangelização se deu na casa, abrindo-se para o mundo. No templo, a maioria das pessoas ficaram fora. Quando ia para o templo, o que acontecia? As mulheres não entravam. Era lugar privilegiado só dos homens. As pessoas excluídas não entravam, ficavam na porta. Enquanto na casa, não. Todos que chegavam eram convidados a entrar e receber a palavra. E aí a gente vai fazendo um grande caminho no primeiro e no segundo testamento, né? E aí a gente vai aprofundando, quando a gente começa a mergulhar nessa caminhada, a gente vai aprofundando e percebendo a questão dessa pedagogia que é necessário que aconteça com as primeiras catequeses, com os primeiros momentos de vida. E aí a gente percebe que todo esse caminho tem uma espiritualidade. Então a nossa catequese precisa trazer, a nossa catequese doméstica precisa trazer essa espiritualidade para que as nossas crianças, nossos adultos já cheguem na catequese com uma espiritualidade formada, né? E aí, essa pandemia agora, já finalizando, ela trouxe para nós, né, esse desafio, que é estar inserido na casa, estar dentro da nossa casa. E aí ela vai trazer várias opções de vida, várias opções. Quais as opções? As opções são várias. E além de ser várias, ela traz a gente para rezar. E para rezar em casa. Rezar sozinho, rezar com a família, que está convivendo naquele espaço. E aí a família começou a descobrir. Nunca se rezou tanto quanto está rezando agora. Se reza o terço, se fazem novena, dedica um tempo para ouvir alguma música religiosa, senta da frente da TV para assistir uma missa, assistir o que está acontecendo. Então a família começou a redescobrir esse caminho doméstico da vida religiosa. Queira nós que ao passar essa pandemia, a gente consegue fazer aquilo que o Papa Francisco tanto pede, fazer dos nossos lares uma verdadeira igreja doméstica, né?
E o Hora da Família vem a nos ajudar a fazer essas reflexões. E essas reflexões vêm de encontro com a realidade que nós estamos vivendo. Então eu convido vocês, deixar vocês bem à vontade, para que as nossas casas se tornem uma verdadeira igreja doméstica. Que esse momento possa ajudar vocês a refletir sobre a experiência do lar de vocês, né? Eu sou catequista de adulto, trabalho rica iniciação de vida cristã, sou teóloga, graduada em teologia sistemática, pós-graduada em liturgia, pós-graduada em pedagogia catequética e Bíblia. E aqui a serviço da igreja. É um trabalho, né? Pertence à Paróquia São Francisco de Assis, setor universitário. É um trabalho de dedicação e amor. Estou aqui para servir. Muito obrigada.